Em Apocalipse, no capítulo 2, Jesus fala com as igrejas. Esta palavra é do Espírito. No final das 7 cartas está assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, as 7 cartas são para todas as igrejas. Mas cada igreja representa uma situação daqueles que creem. No capítulo 2, no versículo 18, diz assim: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quem está falando nesta carta, a igreja de Tiatira, é aquele que é o Filho de Deus. Portanto, esta palavra é de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo. Quem não dá atenção ou não compreende o que o Filho de Deus está falando, vai ser enganado. Não vai conhecer a verdade e nem experimentar a graça no reino do céu na presente era. Portanto, a palavra que vamos meditar é a palavra do Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, isto é, ele sonda mentes e corações, como está escrito no versículo 22. Ele é aquele que traz as consequências do erro na igreja. É ele que sonda nossa mente e o nosso coração. Versículo 23. Portanto, vamos meditar no que ele diz. Capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Quem é Jezabel? Para compreendermos esta palavra de Jesus, o Filho de Deus vivo, precisamos voltar nas Escrituras, no primeiro livro de Reis, no capítulo 21, versículos 25, 26. Diz assim: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor os lançou de diante dos filhos de Israel. Portanto, temos aqui a mesma palavra que temos aqui na carta à igreja de Tiatira, porque no versículo 22, Jesus diz: caso não se arrependam das obras que ela incita. Obra que ela incita, que ela insiste em fazer, insiste em ordenar que os outros façam. Por isso, aqui usa a palavra instigar. Instigar e incitar é a mesma coisa. Aqui no livro de Reis, Jezabel instigava Acabe a praticar a idolatria,
a se vender para fazer o que era mal perante o Senhor. Portanto, essa igreja tem uma mulher que é como Jezabel, que incita aqueles que creem em Jesus a praticarem a idolatria. Essa mulher faz os crentes seguirem os ídolos. Portanto, vamos ver agora o que essa mulher diz de si mesma. No versículo 20, diz assim: Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Portanto, essa igreja tem uma classe de pessoas que ensinam, que é chamada de magistério. Estes ensinam e se declaram profetas. O que são profetas? São aqueles que falam por Deus. Eles chegam a dizer que as palavras que eles definem é uma palavra inerrante, como se fossem deuses. A segunda coisa que Jesus diz é que ela ensina e seduz. Portanto, é o ensinamento de uma classe sacerdotal na igreja, que ensina e seduz. Então fala muito bem, prega muito bem, domina. Ela seduz. As pessoas ficam encantadas e são incapazes de resistir a estes que na igreja ensinam sobre os ídolos. Agora, nós vamos ver as consequências de se seguir o que esse magistério ensina. Vejamos as consequências. As consequências estão a partir do versículo 21. A primeira coisa é que Jesus dá tempo para arrependimento. É assim na nossa vida espiritual. Antes de haver juízo, sempre há tempo para arrepender-se. Deus é misericordioso, mas quando uma pessoa não quer arrepender-se, logo vem o juízo. Diz assim o Senhor Jesus, versículo 21 do capítulo 2 de Apocalipse. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. A primeira consequência da idolatria é o endurecimento do coração. Versículo 22. Outra consequência. Eis que a prosto de cama. Prostar-se de cama significa que há uma enfermidade, uma doença que impede a pessoa de caminhar no Espírito, de andar na luz, de caminhar com o Espírito Santo. Estes crentes estão enfermos porque recebem o ensinamento de uma classe de mestres que são representados aqui por Jesus, por Jezabel, aquela que instiga, que ensina a idolatria. Agora vejamos a terceira consequência. Bem como em grande tribulação. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação. Essas pessoas vivem atribuladas. Note que os crentes prestam atenção na palavra grande tribulação para um tempo futuro. Em grande tribulação é para a igreja que pratica idolatria. A idolatria não envolve somente a relação com uma imagem de escultura, mas também com o homem. Mas como está escrito em Ezequiel, também com um pensamento que se levanta no coração e que domina e que não é divino, mas é ensinamento humano e carnal. Outra consequência no versículo 23. Matarei seus filhos. Matar os filhos significa que a vida espiritual está acabada. A morte espiritual em toda esta igreja. E quem faz isto é o próprio Filho de Deus. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância.
Mas se introduzimos ensinamentos da carne, ensinamentos humanos e idolatria, nós sofreremos a consequência. Então, devemos meditar todos os dias. E meditando, devemos pedir ao Senhor, aquele que é a luz do mundo, para nos dar compreensão da sua palavra. Observamos que a palavra usa como que uma parábola, pois chamar esses mestres que ensinam e instigam a idolatria de Jezabel é de uma sabedoria tremenda. Poucos reconhecem essa Jezabel. Nós não precisamos dizer o nome dessa enorme denominação. Uma denominação de bilhões de pessoas. Portanto, devemos estar atentos. Devemos orar e pedir ao Senhor discernimento para não seguirmos falsos mestres. Ouvir o ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos nos ensinaram, podemos recordar na primeira carta de João, o Espírito Santo diz assim: não deis crédito a todo espírito, mas devemos provar se o Espírito é de Deus. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com todos. E que possamos ter discernimento dessa mulher de Jezabel que está até hoje, em nossos dias, ensinando e incitando a idolatria, como Jezabel, lá no livro de Reis, no tempo de Israel, incitava o seu marido Acabe a fazer com que as pessoas seguissem a idolatria. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa luz, ilumine os olhos do nosso coração para enxergarmos as coisas espirituais. Pois o Espírito é que diz estas coisas. O Espírito do Filho do Deus vivo. Amém.